No começo, a escuridão. Depois, uma explosão deu origem a sistemas em constante expansão de tempo, espaço e matéria. A cada dia, novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos o Universo. No profundo nada do espaço, o silêncio cósmico é quebrado. O espaço é realmente um lugar bem barulhento. Galáxias, estrelas, planetas e luas cantam com uma música estranha e extraterrestre. Eles soam um pouco como um fax alienígena. Agora, uma playlist cósmica em uma contagem regressiva dos 10 maiores sucessos do universo. Em uma sinfonia de sons extraterrestres. O Universo. Sons extraterrestres. No espaço, ninguém pode ouvir seu grito. Como anúncio do filme de ficção científica Alien, o oitavo passageiro, de Ridley Scott, a frase foi escrita para provocar arrepios. Ela se baseia na perturbadora ideia de que o espaço é um vácuo e de que os sons, sejam gritos ou músicas, não podem percorrer um vácuo. Mas é mesmo verdade? Bom, é meio limitado pensar que no espaço você não pode ouvir ninguém gritar. Porque, de fato, aqui na Terra existem muitos sons que não podemos ouvir. Tem uma frequência alta demais ou baixa demais. Além disso, o espaço não é completamente vazio. E, finalmente, sabe qual é a definição de espaço? Se eu for um astronauta na superfície de Marte e estiver com um traje espacial, eu estou no espaço ou não? Bom, eu acho que sim. Tá bom, vamos experimentar aqui. Aqui na Terra, Bruce Betts, da Sociedade Planetária em Pasadena, Califórnia, tem pensado muito em Marte e na questão do som. Ele programou o computador com o que chama de Marcinator para demonstrar como sua voz soaria na atmosfera fria de dióxido de carbono de Marte, sem um traje espacial. A atmosfera de Marte iria realmente mudar sua voz e ela soaria mais grave. Então vamos em frente para simular isso usando o Marcinator. E eu vou gravar a minha voz e aí nós vamos mudá-la para como soaria em Marte. É assim que eu soaria em Marte, embora quisesse ter algum oxigênio para respirar. Agora eu vou continuar e processar isso por meio do Marcinator. E então vamos tocar e ouvir como soa. É assim que eu soaria em Marte, embora quisesse ter algum oxigênio para respirar. É claro que se os seres humanos chegarem a Marte, não ouviremos suas vozes pela atmosfera. Em vez disso, ouviremos por ondas de rádio. O modo em que muitos dos sons mais importantes já nos alcançam. Sim. Estamos acostumados a pensar no som como algo que vem pelo ar até nós, do modo em que ouvimos um ao outro quando falamos. Mas, de fato, muitos dos sons que ouvimos são transmitidos por sinais eletromagnéticos. Por exemplo, sua televisão realmente converte um sinal de televisão no som que podemos ouvir. Quem é o primeiro candidato de hoje? O som no cosmos nunca nos alcançará diretamente através do espaço vazio. Então o rádio, a luz ou outras ondas eletromagnéticas são os portadores inevitáveis, trazendo um universo que podemos ouvir em toda a sua diversidade. O espaço é realmente um lugar bem barulhento. Ele tem muitas e muitas fontes de ruído que nós podemos detectar com radiotelescópios especiais, por exemplo. Esses sons extraterrestres formam uma coleção incrível. Nós pedimos a um painel de especialistas, cientistas, astrônomos e físicos que listassem os 10 mais. Os melhores sons de todo o espaço. Terminando com o número 1, que irá surpreender a todos.
Agora começa a contagem regressiva. O número 10 vem de uma distância de 13 bilhões de anos-luz. O primeiro choro do universo em um sucesso chamado O Brilho do Som do Big Bang. Áudio do clarão do Big Bang, número 10 dos melhores. É admirável que o jovem universo fizesse mesmo um som, e nós só sabemos isso porque podemos realmente ver os gases brilhantes que estavam presentes naquele momento. O brilho desses gases é chamado de radiação de fundo de micro-ondas cósmicas, ou CMBR. É um leve traço de micro-ondas que se estende entre cada ponto nos céus. Descoberto pelos cientistas em meados dos anos 1960, a radiação é o brilho posterior ao Big Bang. O famoso mapa de satélite do CMBR representa o cosmos em sua infância, quando ele tinha apenas 380 mil anos. Quando olhamos para o mapa CMBR, estamos essencialmente olhando para uma imagem da voz do universo, porque essas variações em cor correspondem a variações em temperatura, e estas correspondem a variações em densidade e pressão. Bom, ondas de pressão são ondas de som. Assim, estamos vendo pequenas variações em pressão, pequenas ondas sonoras no início do universo. Para entender o brilho de áudio depois do Big Bang, precisamos saber como o universo inicial variava suas pressões para gerar ondas de som. Para isso, o astrônomo Mark Whittle e o construtor de órgãos Manuel Rosales visitam um magnífico órgão de tubos da Igreja Unida de Cristo em Claremont, na Califórnia. De certa forma, os 4.000 tubos deste órgão são comparáveis à voz do universo inicial. Manuel, o mais incrível sobre o universo inicial é que todos os tubos estavam soando juntos. Então, seria ótimo se pudéssemos fazer isso com este órgão. Acha que podemos fazer isso agora? Tocar todas as notas juntas? É. Vamos puxar todos os registros e tocar. Ah, era isso que eu queria dizer. Sei. Então, vamos lá. Muito poderoso e realmente um tipo de som branco, assobiante. Mas o que é ainda mais incrível no som primordial é que, na verdade, alguns tons específicos estavam presentes e ficaram mais fortes a cada momento. Esta é a nota de abertura do sucesso número 10, o áudio do clarão do Big Bang. Um analisador de som computadorizado revela os tons mais fortes como colunas distintas em um gráfico de código de cor. Por mais assobiante que o som cósmico seja, ele é diferente do puro ruído branco. Ruído branco, que não tem aspectos organizados no analisador. Áudio do clarão. O som do áudio do clarão, por outro lado, apresenta uma qualidade vagamente musical. Ruído branco. Áudio do clarão. Os tubos dos órgãos são feitos de madeira e metal, mas os tubos do universo inicial eram poços de matéria escura, a substância misteriosa cuja existência é conhecida apenas por sua gravidade. O que impulsiona as ondas de som é a gravidade. Assim, por exemplo, se houver uma região de densidade um pouco mais alta de matéria escura, existe uma força gravitacional agindo. O gás que rodeia essa região sente essa ação e é atraído. Mas é gás, então, ao ser atraído, ele se comprime. Essa compressão age como uma mola, e isso empurra o gás de volta. Mas então, ele se afasta, até que é atraído novamente. É assim que o movimento do gás cai, se afasta, cai, se afasta. Então temos uma onda de pressão oscilante, uma onda sonora. A radiação de fundo cósmica, por importante que seja, é só uma imagem parada. Sua conversão em som tem o efeito de apenas uma nota ruidosa, pouco musical. E até ouvir isso é difícil.
O órgão de tubos nos mostra o motivo. Os sons do universo são graves demais para a nossa audição. De fato, qual é a nota mais grave que este órgão toca? É um tubo de 9,75 metros e só pode ser tocado com um pé. Isso é bem grave. 9,75 metros não é nada em comparação com os tubos do órgão cósmico. Eles estavam entre 20 mil e 400 mil anos-luz de distância. Desculpa, a gente não tem nenhum tubo desse comprimento. Não. O som profundo do universo inicial é tão grave que só podemos ouvi-lo depois de uma grande mudança de tom. A radiação de fundo do universo data de 380 mil anos depois de sua criação. Mas o que aconteceu antes disso? Será possível revelar toda a canção do universo? Desde o momento do Big Bang? O cosmos está repleto com uma sinfonia de sons extraterrestres e estamos revelando os 10 maiores sucessos do universo. O áudio do clarão do Big Bang, número 10 dos melhores. O número 10 da playlist traz os primeiros tons do universo com o áudio do clarão do Big Bang. Mas o download do primeiro canto do universo tem alguns problemas. Com o órgão cósmico tocando todos os tubos ao mesmo tempo, o que chegou até nós soa como uma só nota, ruidosa e complexa. É só uma nota porque vem das ondas de pressão que lemos no mapa da radiação de fundo cósmica, que é só uma foto do som do universo inicial, tirada 380 mil anos depois do Big Bang. Como podemos voltar o relógio e ouvir o resto da música? A cosmologia moderna está bastante avançada e é possível criar uma simulação por computador, uma simulação do jovem universo. É possível recriar em um computador o que estava acontecendo e como o som se desenvolveu desde o primeiríssimo instante até os primeiros 400 mil anos. Esse é o mesmo tipo de simulações por computador que nos deram imagens que mostram como o universo inicial evoluiu. Os tubos de matéria escura do universo inicial atuaram como os do órgão da igreja. Quando os tubos maiores tocavam, as notas mais graves soavam. Conforme o universo se expandiu, surgiram mais espaço e mais tempo. Mais espaço significava tubos maiores. Então as notas na canção ficaram cada vez mais graves conforme eram cantadas. Se juntarmos tudo, os primeiros 400 mil anos do universo podem ser condensados em 10 segundos. Um incrível grito primal. Os gases que estavam entrando e saindo dessas regiões de matéria escura foram os que acabaram se transformando nas primeiras estrelas, nas primeiras galáxias e que, no fim, foram condensados nas milhares de galáxias que vemos à nossa volta hoje. Então, embora seja incrível mesmo e divertido reproduzir esses sons para ouvirmos, no quadro mais amplo, eles têm um papel incrivelmente importante na criação da estrutura do universo que evoluiu até o universo em que nos encontramos hoje. O áudio do clarão do Big Bang, número 10 dos melhores. Depois do som do Big Bang, nossa contagem vai para os modestos 15 milhões de anos-luz de um grupo de galáxias. O número 9 em nossa lista dos maiores sucessos do universo é o tom profundo de Perseus. Este é um som grave ao extremo que emana do aglomerado de Perseus.
um grupo de cerca de 1000 galáxias a 250 milhões de anos-luz da Terra. A galáxia central nesse aglomerado de galáxias tem um imenso buraco negro supermassivo em seu centro. A galáxia central do aglomerado é chamada Perseus A. E seu buraco negro supermassivo lhe dá o que se chama de um núcleo galáctico ativo, que emite energia sob a forma de jatos gigantescos, que cortam o espaço circundante. Por motivos que não entendemos bem, ela parece estar saindo, a energia está sendo produzida de vez em quando a cada 10 milhões de anos. Esses pulsos de energia são de fato ondas de pressão. E é isso que as ondas sonoras são, ondas de pressão. A onda, como demonstrado pelos fãs de esportes, tem um movimento de sobe e desce que é muito conhecido de todos nós. Mas esses estudantes da Universidade da Califórnia vão nos mostrar como uma onda de som é diferente. Vamos lá, pessoal. Soltem os pompons. Como as ondas de som são ondas de pressão, vamos construir uma onda de pressão com esses estudantes. Muito bem, pessoal. Façam fila. Venham todos pra cá e depois fiquem ombro a ombro, desse jeito. Quero que se espalhem um pouquinho, sem deixar vazios. Vocês serão estudantes colidindo uns com os outros, como moléculas colidindo em uma onda de som. Tá ficando melhor, não é? Se sentem um grupo de moléculas? Sim! Ótimo. Bom, parece ótimo. Temos um bumbo em cada ponta da fila. Verão por quê em 1 minuto. Vamos começar tudo com este rapaz aqui. Ele vai tocar o bumbo. Vejam o que acontece. Neste caso, a pressão é um bom e saudável empurrão que vai de aluno em aluno passando por toda a fila. No final, o último estudante aplica pressão ao segundo bumbo, tocando. O segundo bumbo é como nosso tímpano. Quando a pressão de uma onda sonora no ar atinge nosso tímpano, ouvimos o som. É exatamente deste jeito que o som viaja pelo ar, exceto que em vez de ter alunos se empurrando, existem moléculas no ar se empurrando. Um som precisa de um meio para se mover. Ele não pode atravessar o vácuo. Então, de fato, para ir do ponto A ao ponto B, são necessárias moléculas de ar que se empurram. É assim que funciona. Então, como essas ondas de pressão do número 9, tom profundo de Perseus, viajam pelo que é essencialmente o vácuo do espaço intergaláctico? O astrofísico Richard Pogge, da Universidade Estadual de Ohio, nos dá uma noção do vazio no espaço profundo no estádio de futebol da faculdade. Embora seja verdade que as ondas sonoras não podem viajar pelo vácuo do espaço, o espaço não é um vácuo completo. Eu estou em Ohio, no estádio de Buckeyes. Está bem vazio hoje, só eu estou aqui. E não posso pensar em um lugar melhor para mostrar o vácuo do espaço. O estádio vazio pode ser uma representação do vácuo no espaço se o compararmos com sua lotação nos dias de jogos. Com mais de 102 mil pessoas nas arquibancadas, o estádio seria como a atmosfera da Terra, lotada de moléculas de ar. Então, quanto temos que esvaziar esse estádio para igualar o vácuo do espaço? Acredite se quiser, será preciso que todos saiam, inclusive eu, porque uma pessoa é demais. Nada mais do que uma única célula do corpo de Richard pode ficar no estádio para igualar o vácuo do espaço profundo. Com o que parece quase nada no espaço entre as galáxias do aglomerado de Perseus, a existência de ondas de som parece ainda mais incrível. Como se propaga uma onda de som pelo espaço profundo que é quase vazio? Vamos usar o exemplo de alguém correndo pelo campo. Eu tenho que correr muito antes de encontrar alguém, mas ainda encontro alguém e posso passar energia para ele. O mesmo acontece com um átomo no espaço. Ele tem que viajar muito, talvez 300 anos-luz, antes de encontrar outra partícula. Mas quando a encontra, passa energia e a onda se movimenta. As partículas que colidem no aglomerado de Perseus também emitem leves raios-x, cujos traços, na imagem do telescópio espacial Chandra, nos mostram que as ondas estão lá. Mas essas ondas são imensas e as notas que produzem são mais graves do que qualquer coisa que qualquer ser humano já experimentou. A nota fica 57 oitavas abaixo de nossa audição, abaixo do meio do alcance do piano, e isso, na verdade, a qualifica para o livro dos recordes como a nota mais grave conhecida pelo homem.
A nota extrema que emana de Perseus está tão abaixo de nossa audição que só pode ser aproximada. Dizem que o aglomerado de galáxias está tocando um si bemol incrivelmente grave. E os cientistas calculam que está tocando sem parar por 2 bilhões e 500 milhões de anos. O número 9, tom profundo de Perseus, soa enquanto a contagem continua. O número 1 é secreto e espera no fim da fila. Mas antes, um estranho som agudo ocupa a posição 8. Os sons do espaço e sua ligação a sinais de extraterrestres. Começando pelo Big Bang, estamos acompanhando os 10 maiores sucessos do universo. Os melhores sons extraterrestres do espaço. No número 8 da contagem, encontramos uma repentina diversidade de sons. Cliques, lamentos e rangidos que vêm de estrelas estranhas que cantam por toda a galáxia. São gritos cósmicos com um naipe de percussão na batida dos pulsares. Cada pulsar tem um som diferente, mas todos estão relacionados porque repetem blips batendo ritmos regulares. Os sons diferentes vêm das batidas que soam em velocidades diferentes. Os primeiros pulsares que foram detectados emitiam ondas de rádio tão regulares que os astrônomos pensaram que eram sinais de alienígenas. Mas a verdade logo foi descoberta. Um pulsar é uma estrela de nêutrons em rotação rápida. Essa é uma estrela muito densa que tem 2 feixes de radiação saindo dos polos. Conforme esses feixes rodam e cortam nossa linha de visão, vemos uma série de pulsos. Pensamos nos pulsares como associados ao som porque eles foram descobertos com radiotelescópios. Havia uma série de bips que os radiotelescópios detectaram. No caso de um pulsar que rode devagar, podemos ter uma série de batidas como as de um metrônomo. Bip, 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 bip. Pulsar PSRB 0329, 1,4 rotações por segundo. Ou você pode ouvir bip, 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 bip. Pulsar vela, 11 rotações por segundo. No caso de um pulsar de rotação rápida, os bips se unem e ouvimos brrr desse jeito. Pulsar da nebulosa do caranguejo, 30 rotações por segundo. E no caso de um pulsar de rotação muito rápida, é só um som contínuo, que parece uma nota para nossos ouvidos. Pulsar JO 437, 176 rotações por segundo. Os pulsares se formam do colapso de estrelas massivas depois que elas explodem como supernovas. Mas quanto tempo demora para que uma estrela massiva colapse? Era isso que Sherman D., de Tampa, Flórida, queria perguntar ao universo, quando nos mandou uma pergunta. Sherman, os efeitos visíveis de uma supernova podem durar meses, ou anos, ou até mesmo séculos, se estiver olhando para o que resta da supernova, os gases em expansão. Mas embora possa parecer incrível, o colapso do núcleo de uma estrela massiva pode levar só 1 ou 2 segundos. E é isso que inicia a explosão da supernova. Pergunte ao universo. Nosso Sol não é massivo o bastante para se tornar supernova, mas é uma bola gigante de hidrogênio 330 mil vezes maior do que a Terra e queima por fusão nuclear. Então nossa estrela mal pode se conter com o anúncio do próximo sucesso. Este sucesso quente é o número 7 da contagem. Aqui está, a Canção do Sol. O Sol faz sons, mas não os chamaríamos de solares, não são alegres. Eles são rugidos graves e agourentos que murmuram e vibram. O Sol faz sons porque existem muitos gases subindo e descendo por um processo chamado convecção. Eles estão enviando ondas de pressão nessa bola de gás que é o Sol e isso repica como um sino. Ao contrário de um sino, o Sol repica com 10 milhões de tons diferentes ao mesmo tempo.
Nós os detectamos pelos sinais das ondas de pressão na superfície do Sol. Os satélites solares medem esses sinais com extrema precisão. Além do som, eles também produzem ciência. Então, usando esses sons do Sol que podemos observar, podemos mesmo saber coisas muito detalhadas sobre a estrutura interior da nossa estrela. Por exemplo, uma das coisas incríveis que podemos saber é quando existe um grupo de manchas solares do outro lado da estrela, mesmo antes dele aparecer, e podemos observá-lo com os telescópios ópticos. O Sol pode ser a maior fonte de sons no sistema solar. Logo a seguir, vem Júpiter. Então, o número 6 nos 10 melhores é um conjunto estranho e eletrônico. Jazz de Júpiter. O Jazz de Júpiter chega a nós com o patrocínio de 2 naves lendárias Voyager, agora em sua jornada épica para o limite do sistema solar. As 2 naves Voyager se dirigem ao espaço interestelar. Elas estão nos limites mais extremos da bolha que o Sol cria ao seu redor. Hoje a Voyager 1 está 118 vezes mais longe do Sol do que a Terra e quase 4 vezes mais longe do Sol do que Netuno. O cientista de projetos Ed Stone coordena a missão Voyager desde que as 2 naves começaram a viagem pelos planetas exteriores em 1979. Ao se aproximarem de Júpiter, a primeira coisa que elas encontraram foi o choque em arco do planeta gigante, que produz um som como o vento nos dados eletrônicos. Há um vento que sopra do Sol a cerca de 1.600.000 km por hora, é supersônico. Quando esse vento se aproxima do contato com um campo magnético ao redor, digamos, de Júpiter, ele tem que ficar subsônico. Existe um choque sônico que se forma diante do campo magnético de Júpiter. Isso é chamado de choque em arco. É muito parecido com um choque sônico na frente de uma nave supersônica. Mais intrigante do que o choque em arco é o coro jupiteriano, que soa como passarinhos cantando ao amanhecer. Tanto o coro como o choque em arco vêm das ondas de rádio geradas por partículas rápidas carregadas dentro da bolha do campo magnético de Júpiter. Estamos nos aproximando do misterioso número 1. Dos 10 melhores, passando pelas luas de Júpiter e os anéis de Saturno, onde os ruídos dos circuitos elétricos, gases brilhantes e fluxos de vento se colocam entre os sons mais incríveis no sistema solar. A contagem dos 10 melhores sons extraterrestres do universo chegou a Júpiter, que transmite seu próprio tipo de música espacial. Mas o próximo sucesso não é um solo. Júpiter tem um grupo vocal. As luas de Júpiter que orbitam o planeta gigante. E agora elas têm um lugar próprio. O número 5. Nos 10 melhores. E a música se chama Luas sobre Júpiter. A solista é a lua Ganimedes, gravada pela nave Galileu, que chegou em Júpiter no final de 1995. Os sons que Galileu enviou da lua Ganimedes de Júpiter, aliás, a maior lua do sistema solar, são muito intrigantes. Eles soam como um fax alienígena. Na verdade, quando eu toquei esse som no meu escritório ontem, as pessoas vieram correndo das outras salas para ver o que era, se eu estava recebendo uma transmissão alienígena. Como no caso da Voyager, os sons de Galileu vieram do gás ionizado, ou plasma. Os átomos em um plasma estão divididos entre elétrons negativos e núcleos atômicos positivos. Em outras palavras, partículas carregadas. 2 antenas finas do instrumento de ondas de plasma da nave captam as ondas de rádio produzidas pelas partículas carregadas conforme elas são movidas por um campo magnético.
Esses sons que ouvimos de Ganimedes são a evidência de que Ganimedes realmente tem um campo magnético. E você não pode encontrar essa informação sem usar um instrumento de ondas de plasma, como fizemos em Galileu. Uma explosão muito súbita de som extraterrestre vem de outra lua de Júpiter. Ela aconteceu quando Galileu passava sobre o polo norte de Io. Minha lua favorita no sistema solar é a lua de Júpiter Io. Ela parece muito com uma pizza. Essa é a lua com mais atividade vulcânica no sistema solar. 10 a 100 vezes com mais atividade vulcânica do que a Terra. Ela lança literalmente toneladas de material no espaço por segundo. Átomos de enxofre e oxigênio que são ionizados no campo magnético de Júpiter. E realmente se conectam com Júpiter nos polos norte e sul, criando uma rosquinha. A rosquinha é chamada de tubo de fluxo de Io, e as partículas carregadas transmitem uma forte corrente elétrica entre Júpiter e a lua vulcânica. Quando Galileu saiu desse tubo, o som sumiu tão de repente quanto começara. Com Júpiter e as luas terminando a apresentação, nossa contagem chega a Saturno, que é menor do que Júpiter, mas está nos 10 melhores. O planeta dos anéis tem o número 4 da lista. Ouçam os sons surreais de Saturno. Eles chegam até nós pela nave Cassini, que tem enviado imagens e dados incríveis desde sua chegada ao planeta dos anéis em 2004. Como no caso da Voyager e da Galileu, o instrumento de ondas de plasma de Cassini é a antena para os ouvidos humanos no espaço. Os sons fantasmagóricos e bizarros que ouvimos pelo instrumento de ondas de plasma e rádio de Cassini me fazem pensar no Halloween. Eles são causados pela aurora em Saturno, muito similar à aurora na Terra. Seus ouvidos nunca perceberiam essas frequências, mas nós as movemos até nosso alcance. E então ficamos surpresos ao ver como são fantasmagóricas de verdade. O som surreal de Saturno não é o único som do planeta dos anéis na nossa contagem. Mudando de lado, nós encontramos o número 3 de nossa lista, o outro lado de Saturno. Os cientistas chamam isso de cruzamento. Este cruzamento não tem nada a ver com a mistura de estilos musicais, mas descreve as ondas de rádio dos hemisférios norte e sul de Saturno quando elas realmente se cruzam em frequência em um certo período. Nós vimos algo muito estranho em nossos dados de rádio, em nossos dados de ondas de plasma. Uma dupla de frequências cruzadas, que aparentemente sugeriam que os hemisférios norte e sul estavam girando em velocidades diferentes. Isso é muito estranho para nós na Terra sólida, onde a Terra gira em uma só velocidade. Na verdade, nós não achamos que Saturno esteja girando em velocidades diferentes. Pensamos que ventos zonais de alta altitude estejam nos enganando e nos fazendo pensar que há rotações diferentes no hemisfério norte e sul, mas esse não deve ser o caso. Ondas similares seguindo as linhas do campo magnético de Saturno revelaram uma surpresa sobre o planeta dos anéis. Uma das coisas mais bizarras que Cassini achou foi que parece que o dia de Saturno era 6 minutos mais longo do que era na época da Voyager, apenas décadas atrás. A determinação da duração do dia de Saturno realmente não é possível ao se observar as nuvens girando ao redor do planeta. Temos de usar essas emissões de rádio, os sons do espaço, para ver o que o interior profundo está fazendo, e foi ali que surgiu o mistério. É praticamente impossível desacelerar tanto um planeta do tamanho de Saturno em tão pouco tempo. Então, os cientistas acham que as emissões de rádio não devem ser muito precisas. Com um mapeamento detalhado dos ventos de Saturno, eles agora têm uma visão melhor do dia de Saturno, que dura 10 horas, 34 minutos e 13 segundos. Agora estamos chegando à superfície de Titã,
a maior das luas de Saturno, que ocupa sua posição na contagem de sons extraterrestres. O número 2 nos traz totalmente Titã, que chega com um sibilar do outro mundo vindo do microfone da sonda Huygens separada de Cassini e caindo de paraquedas através da atmosfera de metano de Titã a quase 1 bilhão e 500 milhões de quilômetros da Terra. Se estiver com paraquedas, você vai ouvir que é exatamente o que ouvimos nesses sons da Huygens. O som foi transmitido quando a sonda caía na direção da superfície de Titã em 2005. O sensor acústico da Huygens era essencialmente um microfone, mas ele só gravava a cada 2 segundos. Ele captava um som curto, um momento muito breve de som e depois nada, e depois um momento muito breve de som. Não estava nos planos transformar isso em sons que o público pudesse ouvir. Porém, ao contrário dos outros sons de Saturno, esses não foram convertidos de ondas de rádio. Eles começaram como ondas sonoras na atmosfera de metano de Titã, e a Sociedade Planetária converteu os sons staccato do microfone em algo audível pelos ouvidos humanos. No final, o que se ouve é principalmente o ruído do vento, conforme o paraquedas desce na atmosfera. E depois as coisas ficam muito mais quietas na superfície. Começa como... e subitamente passa... Mas o que é realmente incrível é que estamos ouvindo sons captados por um sensor acústico real a 1,5 bilhão de quilômetros. Foi a primeira vez que ouvimos sons de outro planeta ou lua ao redor de outro planeta. Porém, o ruído do vento não foi o único som captado pela Huygens. Enquanto ouviam os dados da sonda a caminho da superfície, os engenheiros no controle da missão estavam ansiosos esperando que a nave chegasse à superfície em segurança. O último capítulo na história é contado em um incrível vídeo que vai prender sua atenção. Estamos contando os 10 melhores sons extraterrestres do universo. E estamos quase chegando ao número 1. Mas primeiro, vamos acelerar. Enquanto o número 2 traz um sucesso astronômico da sonda espacial Huygens em visita à maior lua de Saturno, Titã. Esse é o único som extraterrestre que tem um videoclipe. Veja e ouça o número 2, totalmente Titã. Aqui temos o que chamamos de sinos e assobios, o filme de Cassini-Huygens, e ele mostra a descida. É um ótimo exemplo do uso do som para transmitir todos os tipos de dados diferentes. Do mesmo modo que um contador Geiger anuncia a radioatividade com cliques audíveis, os instrumentos na sonda Huygens tinham sons próprios para registrar os dados que estavam captando. Esses sons que vocês ouvem, cada um deles significa que um instrumento estava tirando uma foto ou captando algum dado. Instrumentos diferentes têm um som diferente. Nós também ouvimos um zumbido no fundo. Essa é a força do sinal para a nave Cassini. Temos um tique que tem a ver com o giro e a rotação da nave. A cada vez que ela gira, temos um tique. Embora seja só um conjunto de informações científicas, o vídeo parece preservar o que devem ter sido os últimos momentos de tensão. Quando os cientistas, no controle da missão, indagavam: será que a nave vai pousar em segurança ou vai se espatifar? Então aqui estamos, quase no fim. E então estamos pousando. Missão cumprida. Com um som de 1,5 bilhão de quilômetros, totalmente Titã foi um número 2 emocionante em nossa contagem. Mas agora vamos revelar o misterioso número 1.
Uma canção que vem de um lugar totalmente diferente de tudo que encontramos no universo. Embora alguns lembrem os estranhos sinais de Júpiter e Saturno, existem sons nesta canção que são completamente diferentes de tudo que medimos ou detectamos em outros locais no cosmos. Porque o número 1 na contagem tem sons que só se encontram no lugar do universo em que se originaram. O número 1 nos sucessos do universo ressoa com ecos de um lugar singular. Os ecos da Terra. Aqui na Terra, costumamos pensar nos sons alienígenas como sendo tudo que vem de fora do nosso planeta. E isso inclui exemplos de ondas de plasma e de pressão passando por meios ou objetos astrofísicos. Mas realmente, se pensar em observar a Terra de longe, os alienígenas seremos nós. E nossos sons são únicos porque vêm de organismos vivos, quer seja a linguagem humana ou o canto dos pássaros. Uma sonda alienígena que explorasse o espaço da Terra certamente captaria sons como os de partículas carregadas impulsionadas pelo campo magnético da Terra. Mas nosso planeta, ao contrário dos outros, também emite ondas de rádio, transmitidas para o cosmos pelos seres humanos. Boa noite. Sou o professor Reginald A. Fessenden, falando de Brant Rock, Massachusetts. Em 1906, em Brant Rock, Massachusetts, Reginald Fessenden fez a primeira transmissão de rádio com fala e música. Ele foi o inventor do rádio AM e transmitiu os primeiros sinais na véspera de Natal. O sinal foi captado por marinheiros centenas de quilômetros mar adentro e viaja pelo espaço desde então. Desde o início do rádio, nós estamos transmitindo para o espaço. E estamos enviando sinais na esperança de que alguém os intercepte. É claro que o espaço é um lugar muito grande e, portanto, é difícil saber quem os ouviria e quando. Mas eles estão a caminho de sabe-se lá onde. Olá das crianças do planeta Terra. Os sons da Terra também viajam pelo espaço, não por rádio, mas a bordo das duas sondas espaciais Voyager, em um curso lento, mas constante para as estrelas. Um dos exemplos de como o som é importante para nós aqui na Terra é que, quando lançamos a Voyager, nós realmente incluímos um disco de ouro dos sons da Terra. E fizemos isso para representar não só os sons humanos, mas também os sons de muitas criaturas que vivem aqui na Terra conosco. Então é realmente uma digital sonora da vida em nosso planeta. Ao assumirmos nosso lugar entre os 10 melhores de nossa lista, percebemos que eles só tocaram a superfície das vozes cósmicas que chamam no vazio. Desde a criação até hoje, o espaço produziu um grande catálogo de sons para acompanhar suas lindas imagens. Por estranhos que esses sons pareçam, aprendemos que eles carregam mensagens importantes que nos ajudam a resolver os mistérios da natureza e a compreender o universo.